Nessa questão eu vou ensinar você a como construir rapidamente um gráfico de uma função de segundo grau. Como construir o gráfico dessa função? Tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5 mais 5 mais 5. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhe dizia nada sem usar alguma parábola. Com Jesus eu vou andar, sua cruz eu vou levar, seu caminho vou seguir, nada vai me impedir. Olá! Seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast. Podcast onde a gente estuda a lição da Escola Sabatina Jovem por um outro ponto. Eu sou o Gabriel Aparecido. Que eu vou chamar de Sidão. E eu sou o Vinícius Parolin. Que eu vou chamar de GPS. E é isso aí, pessoal. Essa semana começando o trimestre novo, né? Então a gente não sabe muito bem o que esperar, então vamos nessa aventura, hein? Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Outro Ponto Podcast. Isso aí, trimestre novo, tema novo, né? Eu confesso que a princípio eu não fiquei tão animado, ainda mais porque a galera dos adultos vai estudar o livro de Marcos. E como eu queria estudar um livro inteiro, de novo. Nunca mais, né, CPB? Pra nós nada, né? Tempo, hein? Mas em brincadeiras à parte, é um tema que eu achei interessante, parábolas. Eu acho que é um tema que dá pra... Eu acho que é um tema mais leve. Eu acho legal mudar essa chave aí, porque a gente tá ouvindo muito de história da igreja, profecia e... enfim, grande conflito. Então, assim, a gente vai ver parábolas que Jesus, né, contou, que não foram escritas para nós, foram contadas para as pessoas da época, mas a gente consegue tirar lições valiosas. Então, estou animado para esse trimestre, acho que tem tudo para ser um bom trimestre. E a lição 1 tem como título Criando Raízes. Então seja bem-vindo você que acompanha a gente pelo YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e Facebook. Olha pro verão, olha pro verão, olha pro verão, olha pro verão, sensacional, todo ponto é muito legal. E aí, Sidão, qual que é a tua visão geral dessa lição? Pessoal, acho que o GPS já trouxe muito bem o sentimento, né, quando ele estava apresentando ali o trimestre. Né? Esse sentimento aí sim, respiro, né? A gente estudou muito sobre profecias, uns temas pesados. E por mais que, tipo assim, a gente estudou... Teve Levítico, né? Que fugiu um pouco disso tudo aí, mas a gente estudou lá mensagem, identidade, liberdade e conflito. Esses 4 trimestres, eles foram muito parecidos, assim, as premissas, os temas e aquele mesmo assunto de fim do mundo, de profecia e tudo mais. Então, assim, também não estava muito esperançoso para esse trimestre aqui. Confesso que a hora que eu peguei, eu falei, nossa, mas tema tão meio assim, uma história tão conhecida já, será que vai ter... Assim, gostei. A primeira semana ficou muito boa, a primeira semana aí trouxe uma outra visão, né, um outro ponto sobre uma história já conhecida da gente. Deu pra gente pôr a mão na consciência, repensar várias coisas, e essa é a intenção da lição, né? Se ela não fizer isso, ela falhou. E você, meu querido amigo GPS, o que você achou da lição da semana? Cara, então, eu comentei que tô animado, né, com a lição, mas assim, eu vejo que os temas... Quer dizer, não vou falar das outras lições que eu não sei ainda, né? Mas tipo assim, quando eu vi que era o tema da parábola do semeador, eu fiquei, cara, não dá pra ficar só na lição, né? Aí, tipo, eu achei interessante. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso ao longo desse trimestre, de ir atrás
espírito de profecia, né? Artigos, sermões que vão acrescentar, né, a história. Então eu fiz isso e eu acho interessante. A gente acaba prestando mais atenção em alguns detalhes que não tinha visto antes. Eu acho que é a melhor coisa, cara, que às vezes a gente fica só ouvindo o que os pastores ficam falando ali e não para pra ler realmente o texto, pra estudar em cima. Então pra mim eu acho que esse vai ser Esse sentimento aí, né, de ficar ouvindo só o que os pastores falam, né, eu lembro disso aí a primeira vez que eu fiz o ano bíblico. O tanto de história que a gente vê que tem um outro ponto de visão, ou histórias que nunca foram contadas, né? Uhum. Pô, o livro de Juízes ali mesmo, cara, você nunca vai ver sermão em cima daquelas... Tipo, lógico que não, tem sermão. Tem gente que faz sermão sobre isso. Mas é difícil, cara, é muito pesado pra você falar no sábado de manhã com um monte de criança ali na igreja. Tipo assim, vai ter o sermão, mas muitas vezes vai ser meio floreado, não vão entrar em detalhes do que vai falar ali na história. E são detalhes bem curiosos e interessantes. Inclusive, o ponto alto que ainda vai... Quem assistiu o nosso especial de 100 inscritos já teve um gostinho do que a gente gosta de ver na Bíblia, né? Que essas histórias aí meio underground. Tudo que aparecesse na frente, nada ia sobrar. Monstros, gigantes, não interessa o que aparecesse, eu ia matar. Passarinho, parece um passarinho, mata o passarinho também. Texto base. E no nosso texto base, temos Marcos 4, de 1 a 10. Cara, acho que dá pra ler aqui, né? É curtinho. É curtinho, dá pra ler. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por 1. A seguir, Jesus acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. O texto base vai até aí. Cara, esse último verso... Não, por que colocaram o verso 10? Por que não, né? Por que não parou antes ou incluiu, né, as perguntas dos discípulos também no texto base? Pois é, porque depois Jesus vai explicar, né, o significado da parábola. Então. Mas tá bom. Mas tá aí, gente. Parábola conhecidíssima, né? Todos nós já ouvimos em algum momento essa história aí, na história infantil, na lição, no desbravador, né? E é isso aí, igual a gente já falou lá no Visão Geral, né? É isso aí o que temos pro trimestre, né? O trimestre vai ser uma pincelada assim, de várias histórias conhecidas. Mas dá pra sempre tirar alguma coisa nova dessas histórias, isso não dá pra negar. Isso aí. Tipo assim, eu tenho comentários pra fazer, mas não sei se, acho que se eu fizer agora vai faltar pro resto da lição. Então, eu ia sortar um par de comentários aqui, eu já pensei a mesma coisa. Mas tá aí, a gente vai poupar os comentários do texto base ao longo da semana, né? Pra não gastar tudo aqui. A gente vai ver melhor. Aqui no texto base só fala a parábola, que a gente vai entender melhor os significados da parábola e possíveis outros pontos, né? Como sempre. Porque é a gente, né? E aqui na tirinha você sente que muda, né? Não tem jeito. Cada novo trimestre você sente a diferença. Pois é, cara. E aqui a gente tem... É raro, mas acontece sempre. E aí tem 3 quadrinhos, onde tem um passarinho voando, né? Dando um rasante assim, e tem sementinhas no chão.
No outro tem as mesmas sementes, só que com pedrinhas e uma plantinha bem murcha, assim. E no outro, uma florzinha com um monte de espinho em volta. Pois é, né? Faltou... Isso aqui, ó. Se você não entendeu, pelo amor de Deus, né, galera? Isso aqui, né? Só faltou o último quadro, né? A semente no solo bom. Uhum. Mas é um desenho, assim... É corridão, a representação ilustrativa do texto base. Então, é a história, né? O passarinho ali comendo, depois no meio das pedras, né? Igual eu falei, só faltou mesmo o desfecho ali, né? Com a plantinha crescendo no solo bom. E os traços, né? Esse trimestre temos aqui o nosso amigo Siqueira, né? Fazendo aí as ilustrações. Siqueira que tá de volta, né? Participou. É, ele tá de volta. Tá de volta. É verdade, ó. De épocas, ó. Quem é amigo do programa há mais tempo vai lembrar. Vai lembrar. Acho que a primeira lição que a gente fez era ele, que era... Grande Siqueira. Muito bom ter o Siqueira de volta aí, viu? Amigo do programa. Mas é isso. A tirinha, assim como o texto base, não tem muito mais o que a gente falar que não vá comer, que não vá queimar a pauta da semana, né? É isso aí. Cara, aqui no domingo nós temos o poder da palavra. Que título coach. Uou! Cara, você tem que governar a sua vida, você tem que mudar esse mindset seu aí, a palavra tem poder. Tem que destravar, pega o código, é o seu potencial. Porque foguete não dá ré. Uou! Vocês precisam mudar o mindset de vocês. Mindset! Mãe, ninguém fala mindset nessa casa! Ai, velho. E junto com esse título, nós temos o retorno delas, as historinhas. E eles vieram com força, cara. Eles vieram... A historinha de hoje é terrível. Ô, louco, cara. Eu vou falar que é terrível. Eu demorei um pouco pra entender a ligação, mas, pô, faz sentido, faz sentido. Vamos dar o contexto, né? Aqui vai lá, conta aí. Bom, aqui a gente tem uma pessoa descrevendo uma situação, né, de um grupo missionário na África Oriental, e eles foram roubados e levaram projetor, computador, até a Bíblia foi roubada, né? Aí que tá até entre parênteses, né? Espero que tenha lido, né? Já que roubou. E aí o cara ficou desesperado, né? Porque, pô, tinha apresentação de PowerPoint ali, né? Os slides, né? E agora fica mais complicado, né? Você que já apresentou um seminário sabe que dá um medinho de na hora, né? Dar ruim ali na apresentação. É sempre um medo, O cara né? salva o slide no pendrive, no celular, no computador, manda na nuvem, manda no e-mail pra 10 amigos. Tudo pra não ter perigo de chegar lá e tá corrompido. Aí chega lá, o vídeo não vai do jeito que era pra ter, dá uma raiva. Tem que sair pra... Enfim. Comenta aí se já passou algum BO em alguma apresentação, amigo do programa. Enfim. E aí alguém, pra motivar essa pessoa, falou, ó, Davi matou Golias só com uma pedrinha. Uou! Aí desbloqueou, destravou. Caramba, esse foi o código. Aí a pessoa pegou o código. Esse foi o código da noite. Cara. E aí ele fala que ele pegou uma Bíblia pequena, né? Ele até fala assim que ele tinha uma Bíblia de bolso. E com essa Bíblia ele foi lá em cima, pregou. E muitas pessoas foram batizadas. Cara. E aí ele linka que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus tem promessas e que tem um texto de Isaías, né? Que vai falar... O Senhor declara... Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Cara, por que eu achei essa história terrível? Cara, por que tipo assim, eu não entendi o que o roubo tem a ver com a lição, entendeu? E ele perde um tempão aqui falando do roubo. Você 2 parágrafos falando de que foi roubado e o que foi roubado. Ele só podia falar assim, tipo assim, ó, cheguei num lugar, tinha estrutura zero pra pregar, aí me deram uma Bíblia pequena, ia ser meio brega ainda, mas... E falaram que aquela frase do Golias.
Parece que isso aqui, é o cara que ele quer deixar... Ah, isso aqui aí já é um defeito meu, eu acho. O cara parece que ele quer se aparecer, sabe? Não, porque eu tava lá na África Ocidental, né? Eu tava lá de trabalho missionário. Aí, meu Deus, roubaram o meu PowerPoint. Entendeu? Eu li essa história pensando no cara falando assim. Ah, Sidão, acho que você tá não, meio, eu sei, por isso que eu falei, eu sei que é um problema mesmo. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. Isso aqui também me remete às histórias do Informativo Mundial das Missões. Eu lembro quando eu era pequeno, nossa senhora, velho, eram umas histórias capciosas, um negócio cabuloso. Se o cara que tinha que se esconder porque a polícia tava atrás dele e o cara tinha que esconder a irmã porque o pai ia matar, sabe? Os negócios meio doidos, assim. Aí hoje em dia é tipo... Ah, o fulano sempre quis estudar na escola adventista. Até que um dia ele viu uma. E aí ele conseguiu estudar na escola adventista. Vamos todos adorar a Deus. Sabe? Ficou uma história muito rasa. Aí eu sinto a mesma coisa aqui, sabe? Não teve um impante assim, aquela... Uau, o milagre. Não, foi uma história assim, intimista do cara. Mas eu sei que o problema é comigo. E na segunda nós temos... Mais do que uma história, ao som de Avalon, Everything to Me. Cara, que música, cara. Essa música é... Não teve vinheta de recomendação no começo, mas é recomendação. Porque ia perder a surpresa, né? Mas é isso aí. É. Cara, que música, cara. Essa o Avalon em si, né? Ele foi inspiração pra uma par de grupo, esses grupos tipo Vocal Livre, Prisma Brasil, né? A maioria deles se inspirou muito no Avalon. Eu lembro quando eu entrei na igreja, o Avalon já tinha um tempo de carreira, né? E esses grupos meio que tava começando. É, não, o Avalon é antigo. Ô, pensa que aquele hit, sucesso estrondoso, Testemunhar do Amor, é deles, pô. E a deles é bem mais animada. Não, e pega, já fica aí com a versão em inglês, porque é incrível. Tem uma ponte que ele usa uma vozinha de robô, assim, faz uma... tipo assim, bem diferenciado. Era uns grupos meio experimental, né? Os caras estavam meio que... Então, vamos ver até onde os irmãos deixam nós. Não, vamos botar um prato. Agora um bumbo. Agora bota um eletrônico aí no meio. Word of every story, star in every sky, corner of creation testify. As long as I shall live, I will testify the love. I'll be a witness in the silence when words are not enough. With every breath I take, I will give thanks to God above. For as long as I shall live, I will testify. Testify.
enfim, aqui no começo no começo do segundo vai dar um contexto, assim, né, da parábola, né? Inclusive, essa semana eu li ali o Mergulho Mais Fundo, não comentei no domingo, mas assim, Ellen White, ela dá um contexto que fica bem bonitinho, assim, de ver que Jesus, a multidão chega, né, e tal, e não tem espaço pra ninguém ali, aí Jesus, ele entra no barco ali e ela fala que ele vê a planície, as colinas que tem ali, e ele vê na planície os semeadores trabalhando com a terra. E aí nisso ele começa a falar a parábola do semeador. Cara, eu não sei se eu já tinha lido esse trecho da Ellen White, mas na minha cabeça também parecia... Ou se eu vi num filme. Mas na minha cabeça também era meio que, tipo assim, ele viu a cena e falou, pega aqueles caras ali, ó. Aí começou a contar a história em cima. E aqui já vai começar dizendo que, assim... Já dando uma explicação, né? Que às vezes a gente ouve tanto sermão e fala tanto sobre o significado da parábola... E a gente acha que as pessoas ali entendiam o que estava sendo falado, mas a gente vê em vários momentos da Bíblia que o pessoal não entendia o que Jesus queria falar com o que ele estava falando. Era bem comum mesmo a galera não entender de primeira. Principalmente os discípulos, né? Os discípulos, às vezes, até na Bíblia fala, né? E saindo a multidão, estando eles a sós. Meio que eles davam uma de esperto assim na frente da multidão, a hora que eles saíam, mas Jesus. E aquela história lá? Como é que funcionou? Inclusive, no trimestre passado, ou no outro, a gente teve um texto base que foi uma parábola também, né? Aquela do joio e do trigo. Acho que foi lá de política, né? Aquele sobre a liberdade, começo do ano. E a parábola terminava do mesmo jeito, né? Jesus contava a parábola e no final ali... Mas, Senhor, explica pra nós. E é legal que, tipo assim, é meio que uma... Eu acho que não é à toa que essa parábola é a primeira da lição, né? Tipo assim, eu vou, assim, carece de fonte essa informação, mas, tipo assim, é como se fosse uma das primeiras parábolas, né? Informação. Porque, assim, até no no versículo 13 aqui de Marcos 4, Jesus, ele dá uma criticada nos discípulos. Ele fala, cara, vocês não entenderam essa parábola, que é, tipo, a principal, a primeira? Vocês entenderam essa? Como é que vocês vão entender todas as outras? Vocês entenderam essa? Tipo, tem que entender essa. E por que é tão... Já vamos puxar, né? Do assunto mesmo. Por que é tão relevante a parábola do semeador? Porque na parábola do semeador, Jesus ele já chega dizendo o que ele veio fazer na terra. Que ia contra as expectativas da galera. Aquela questão de, eles esperavam um rei, alguém que ia salvar, libertar eles do jugo romano, blá blá blá. Jesus ele veio falar assim, cara, eu não vim aqui como um líder militar, não vim aqui como um político. Eu vim mandar, né? Eu vim aqui como um semeador. Eu vim plantar a minha palavra aqui pra vocês. E assim como na parábola, nem todo lugar que a semente caiu deu fruto. Né? E a mesma coisa acontece com Jesus. Ele não veio aqui para ser um déspota, tirano, que ia obrigar todo mundo a se salvar. Vocês vão pro céu, de raio em todo mundo. Não, ele veio aqui e falou, quem quiser ir, bora comigo. Quem não quiser, eu entendo. E assim foi indo, né? Os anos ali de ministério dele, ele semeando a mensagem dele, né? Por onde ele passava. E é interessante que é profético, né? E Jesus, quando o pessoal começa a perguntar sobre a explicação, ele até fala, cara, que está se cumprindo o que foi dito em Isaías, né? Aqui no versículo 14, eu tô pegando o capítulo 13 de Mateus, né? Aqui vai falar, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Até rima, né? Pra decorar. Então eu achei esse aspecto bem interessante, uma coisa que eu não tinha reparado antes, assim. E a lição vai fechar falando sobre a influência do Espírito Santo, né? Rapidamente ele vai falar sobre o Espírito Santo e a interpretação que a gente leva é que o Espírito Santo é quem prepara o solo, né? O solo precisa ser preparado para receber a semente. E esse é o papel do Espírito Santo. Exatamente, né? Tanto é que aqui na parábola, na história, meio que a culpa não é do solo. Tipo assim, qual que é o solo tava cheio de pedra, e aí, né? Não pode ter pedra? Não pode ter espinho, né? Só o do passarinho que eu gosto de fazer uma analogia meio diferente.
o passarinho veio e comeu, né? Mas ali, o trabalho do Espírito Santo é você convidar, ó, eu tô cheio de espinho, tô cheio de pedra, vem cá, prepara, tira, coloca adubo, prepara, porque quando vir a semente eu quero estar pronto para frutificar. E aqui na terça a gente tem cultivando o seu próprio solo. Piadas! Outro ponto tem piadas. Outro ponto Humor. é entretenimento. Bom, aqui na terça, enfim, a gente vai entrar para entender o que é cada coisa aqui, né? Na tirinha foram representados 3 lugares, né? E aqui na terça vai explicar que, na verdade, esses 3 lugares são os 3 lugares que Jesus descreveu onde a semente não conseguiu crescer. Que foram quais? A fala ali da beira do caminho, né? Que não cria raiz, tal, que é levada pelos pássaros. Depois no solo pedregoso, onde ela nasce até, mas não consegue criar raiz. E onde tem espinhos, né? Que ela também nasce, mas ali é sufocado pelos os espinhos. espinhos sufocam. Só essa... Eu achei interessante, eu dei uma pesquisada sobre a questão dessa beira do caminho, né? Que é falado. E essa questão tem muito a ver com a região ali da Palestina, sabe? Que o pessoal fazia as plantações, só que o solo, ele é muito... O solo, de maneira geral, ele já era perto ali da rocha, sabe? Então, eles faziam as plantações e tinha um pedaço ali que era a beira do caminho onde o pessoal andava, né? No meio das plantações. Então, lá não tinha semente, era um solo que era mais duro ali e onde o pessoal já não plantava. E por isso que vai falar que a semente cai ali, só que ela fica à vista, o solo não tem nem como a semente afundar no solo ali, os passarinhos vão lá e catam o que estão ali. Ao contrário do solo macio, onde, né? Pois é. E, cara, é interessante você ver aqui, né, que a mensagem ela foi recebida por 4 tipos de pessoas, né, na história aqui. O solo bom, né, que é o Espírito Santo foi lá, preparou e deu frutos. Essa é aquela pessoa que recebe a mensagem, aceita, se batiza e começa a trazer outros, né? Seja de forma direta ou indireta, tá? Tem uma crença muito, muito forte aí sobre a questão da nossa contribuição indireta para a salvação dos outros. Aí depois ela vai cair em outros 2 tipos de pessoas, né? Que é o solo, as pedras e o espinho. As pedras, sendo aquela pessoa que ela não estudou, sabe? Ela viu um sermão bonito, ela se emocionou com alguma coisa, ela achou o Clube Desbravador legal, ela gostou das músicas, não sei. E aí ela entra na igreja e começa, puxa, é sábado. Esse negócio de apocalipse é muito complicado. Eu vou ficar só aqui no que eu gostei. E aí não cria profundidade na mensagem, sabe? Ela fica só ali no raso. Não, só tô participando aqui. E aí a mensagem não cria raízes e sempre que vem a tentação, ela cede. Porque a planta não consegue. A planta, assim que bate o sol ali, murcha, acabou, já era. Não tem uma reserva de água, né? Porque as raízes aqui no terreno pedregoso, ela não consegue criar raiz profunda pra ter uma reserva de água sempre presente. Já dos espinhos, eu vejo como aquela pessoa que não abandonou os vícios. Ela vem pra igreja cheia de vício secreto. Seja qual for ele, tá, pessoal? Qual for o seu vício. Não precisa ser aqueles vícios feios, né? Igual a gente sempre fala, né? Drogas, bebidas, né? Essas coisas. Pode ser uns vícios, até uns vícios bonitos. E aí a mensagem até cria profundidade. Porque ali tá crescendo espinho. Ali é um solo fértil. Você se aprofunda na mensagem. Só que os seus vícios vêm, cobrem a mensagem e ela não tem nem pra onde sair. As pessoas nem percebem que você tem a mensagem. Porque os vícios tá tudo por cima. Aí um dia, é até meio feio, né? Um dia elas descobrem, mas você vai na igreja? Sabe? Você vai na igreja? Então, se a pessoa chegou a perguntar isso pra você, é porque a sua vida não tá testemunhando. Os espinhos cobriram a mensagem. Os espinhos cobriram a mensagem. Então, aqui ó, o texto que a gente reclamou que não está no texto base, né? Se a gente seguir aqui, Jesus ele explica rapidamente o que são os 3 lugares, né? E tipo, bate muito com o que o Sidão falou. Vai falar aqui, né? O semeador semeia a palavra. Então Jesus faz a parte dele. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, tá?
Aí vai falar: logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Então, tipo assim, a pessoa mal recebeu a palavra, Satanás já dá um jeito de... Eu acho que isso aí tem muito a ver com... Agora já é uma interpretação minha, né? Eu acho que tem muito a ver com pessoas que nascem já com uma filosofia de vida, sabe? Humanista, evolucionista, de repente... Depende muito da criação da pessoa, né? O meio que ela foi criada, eu acho que é alguma coisa assim. De repente, assim, ouvir de Jesus é meio que assim, sabe? Não faz sentido. Logo já parece alguma coisa que parece que, cara, Deus não faz sentido. Ela tá tão imersa no mundo que Jesus não chama atenção, né? Pois é. Aqui vai falar: outros, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e recebem com alegria. Todavia não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam, como Sidão bem exemplificou aí. E a outra é a questão dos espinhos, né? Aí Jesus fala: mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera, né? Tá aí os vícios, né? Os anseios. Então e assim, pode ser um vício bonito, igual a lição trouxe aí, as riquezas, né? Riqueza é o quê? Trabalho. O cara fica bitolado no trabalho. Isso aí pode ser um vício. E é um vício até que bonito. Nossa, aquele cara trabalhador. Uhum. A do passarinho, eu gosto de imaginar uma outra situação também. Porque assim, vem Satanás, tem ali, né, a analogia. Ó, eu querendo completar Jesus. Que audácia aí na minha presença! Mas tipo assim, Jesus falou, né, que vem Satanás e já tira aquela semente dali. Mas eu gosto de somar essa história do passarinho junto com as pedras falarão. Porque assim, se a gente for acompanhar a biologia, esse passarinho vai catar essa semente, né? Como é que funciona? O passarinho come, aí ele sorta essa semente junto com os dejetos dele e essa semente vira outra árvore. E geralmente ele solta num lugar sempre muito bom. E vira árvore, tá adubadinho ali e tal. Eu gosto de imaginar que assim, se você rebateu a mensagem, você nem chegou a dar a bola pra ela, alguém vai receber essa mensagem. É porque uma vez eu ouvi uma história de um cara que ele pegou um panfleto no lixo. E aí ele conheceu a mensagem e tal, ele foi atrás da igreja e tal, se batizou, o cara virou pastor, entendeu? Por causa de um panfleto que ele achou no lixo. Pra mim, essa pessoa que jogou o panfleto no lixo é a pessoa do terreno à beira do caminho. Passarinho veio, já arrancou a semente dali, só que essa semente ela foi jogada em outro terreno, em outro solo. Então assim, muitas vezes você pode não estar atento à mensagem e assim, não é que Jesus não vai perder tempo com você, né? Mas eu não consigo exemplificar de outra forma. Ele não vai perder tempo. Se você não quer, abraço, filho. Abraço. Eu tô aqui pra quem quer. É aquilo assim, né? Esse que estou à porta e bato, né? Jesus, ele sempre vai ter um apelo ali, mas tipo, ele não vai abrir a porta, não vai arrombar a porta do teu coração. Exatamente. E uma outra interpretação aí que eu gosto de... Que eu, assim, dei uma pensada aí sobre a questão da semente que caiu na pedra, né? Me veio muito essa questão da pedra ser dura e da questão de endurecer o coração, sabe? Tipo assim, vários momentos na Bíblia a gente vê, assim, de situações onde fala de endurecer o coração e tal. Vai falar tanto do faraó lá no Egito, tem lá uma situação de um rei também, ou até o próprio povo. Tem um texto lá de Josué que vai falar que o povo endureceu o coração para sair a peleja. Então, tipo assim, não estavam confiando no que Deus ia fazer por eles. Então, eu acho que tem muito a ver com essa situação aí. E aqui a lição vai terminar falando sobre a questão de que... sobre o nosso papel, né, nessa história aí, né? Tipo assim... Que daí eu acho que até foge um pouco do que Jesus... Tipo assim, é meio que uma interpretação do próprio autor aqui. Porque vai falar que assim... Nós temos controle sobre certos elementos do ambiente. Então, tipo assim, a gente pode perceber que espinhos estão, né, aparecendo aí. Então, assim, eu falo que é uma interpretação extra porque o solo não pode fazer nada. Então, já não é exatamente uma interpretação assim, mas até que faz sentido. Tipo, eu acho que igual você não comentou,
Eu acho que o que a gente tá mais propenso, a gente que vive na igreja, que gosta de... que tem papel de liderança também, a gente, tipo assim, já recebeu a palavra e a semente encontrou um lugar ali. E então ela nasceu, só que os espinhos estão aí, entendeu? Então a gente corre o risco de ser infrutífero. Porque até num terreno bom, né, isso aí eu tenho aqui em casa. Eu pego ali, eu limpo ali o quintal, de vez em quando me dá uma vontade, né? Eu vou lá, limpo o quintal, limpo tudo, deixo bonitinho. Se eu não cuidar toda semana, começa a nascer mato de novo. Se eu deixar uma semana sem cuidar ali direito, o mato já fica alto, já vira uma quiçaça ali, já vira um mato. Aí já tem que tirar outra semana pra limpar tudo de novo. Então, se a gente não ficar sempre atento, mesmo a gente que pode, assim, ó, entre muitas aspas, a gente que é um terreno bom, pode virar um terreno ruim. Isso vai ter muito a ver com o ambiente, né? Tipo assim, já que Jesus está falando de ambientes de solo, a gente tem o ambiente da nossa vida. A gente pode cultivar um ambiente saudável, espiritualmente falando, ou não. Assim, os lugares que você frequenta, as pessoas, os assuntos que você fica conversando, o tempo que você dedica nas coisas tem a ver com isso. Né? Mano, esses caras são muito safados, né, velho? Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Pô, aqui no momento hipertexto. Só porque na lição passada eu cantei a musiquinha das 3 palavrinhas, musiquinha de criança, eles trouxeram a musiquinha de criança aqui. É, velho, olha o programa Illuminati da lição. Eu já falei pra vocês não acreditam em mim. Cara, e a gente tem também aqui o nosso inédito momento hipertexto sem perguntas. Na minha opinião, o filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. Verdade, né? Não tem perguntas além da relação com os textos aqui, né? Do momento hipertexto. Só não falar que não tem uma meio retórica aqui, né? Tipo, que tipo de solo somos? Que tipo de solo é você? Mas aqui também, ó, puxando o gancho, né? A gente tava falando sobre ambiente e aqui no momento hipertexto vai falar que a neurociência... Olha que papo de coach. Vocês precisam mudar o mindset de vocês. Mindset! Vai falar que o ambiente onde a gente vive tem mais influência sobre nossa personalidade, nossas ações, do que a nossa genética, né? Então, cuidado, pezinho onde pisa. E tá aí a musiquinha que a lição trouxe. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Não tem mais muito o que olhar, né? Ô, mas agora entrando numa pira aqui, cara. Esse negócio de o meio nos molda, né? Cara, eu fico tentando pensar até onde você tem autonomia pra dizer que é você, sabe? Tipo assim, será que eu realmente gosto do que eu gosto? Ou eu fui condicionado a gostar do que eu gosto? E aí, hein? Essa parada de livre-arbítrio, né? Porque, tipo assim, cara, igual eu gosto muito de Star Wars. Mas se eu não tivesse perdido o time, não assisti quando eu era criança, fosse assistir agora e, sei lá, achasse meio paia. Aí a gente pode entrar naquela discussão de Hobbes, Aristóteles, John Locke sobre o homem nasce bom e o meio corrompe, ou ele nasce mal e corrompe o meio. Às vezes eu me pego nessas pinóias aí, né? E será que eu sou eu? Ou será que eu sou o que me fizeram ser? Um amontoado de... Cara, e aí, agora você já falou um negócio que já me deu outro gatilho. O navio de Teseu. O que define eu como sendo eu? Porque, tipo assim, tem um cálculo lá, né? Que a cada 10 anos você troca todas as células que tem no seu corpo, inclusive os cabelos e tudo, né? Uhum. Cara, já não é mais eu, entendeu? Como assim? Quem que define que sou eu? E em 10 anos a minha cabeça também muda, os pensamentos, a gente evolui, né? Então, pô, eu me imagino muitas vezes voltando no tempo e dando um tapão na cara do Vinícius de anos atrás. Pois é, eu não seria amigo do Sidão com 14 anos. Mas tipo assim... Eu ia achar ele uma criança insuportável. Mas se você voltasse no tempo e desse um tapão no Sidão de 14 anos, o Sidão do futuro ia ser outra personalidade.
Tipo assim, não ia ser Ia você. ser um Sidão que levou um tapão. É. Poderia ser melhor, mas poderia ser pior também. Pois é. É muito doido isso, né? A gente só percebe o efeito do que a gente vive depois. E daí a gente pode falar, nossa, essa decisão foi muito boa pra minha vida. Ou essa decisão arregaçou com a minha vida. Cara, eu penso quando eu tive preguiça demais de pesquisar sobre Bitcoin. Mas por que eu não comprei quando valia R$3? Eu fico assim, por que eu não segurei pra vender depois da eleição da Argentina? Que depois o negócio disparou. Ai, meu Deus do céu. Mas eu já vi uma filosofia de vida que, tipo assim, você viver pensando, tipo assim, o que o Vinícius do futuro pensaria dessa decisão? Tipo assim, pra você já projetar você na frente olhando isso e já pensar mais pra frente, sabe? Pra evitar, tipo, agir por impulso. Boa. Agora eu vou pensar o que o Sidão... Porque a minha filosofia de vida era assim, né? Isso é problema do Sidão do futuro e eu não tenho inveja desse cara. Agora eu vou começar a pensar, né? Isso aí, eu vou ter que pensar o que coitada do Sidão do futuro vai pensar de mim. E aqui na quinta-feira temos Tornando-se um Semeador. CD Jovem, 2000 e pouquinhos. Não, será que é 2000 e pouco, né? Pedrado. É, 2003 eu acho que é. Inclusive entrou pro Inário, né? Quando a música entrou pro Inário. 2003. Estamos falando de 2003. Grande CD Jovem 2003. Ótimas músicas. É esse ano aí que também tem o Teu Poder, não é? Teu Poder. Ô. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Cara, esse CD Jovem é uma doideira. A gente tá falando de... Construiu todo o Ministério Jovem que a gente tem hoje, esse CD. A gente tá falando de Teu Poder, a colheita, a minha esperança, brilhar por ti. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Irmão, o melhor lugar do mundo. Cara, tá bom ou quer mais? Simplesmente o melhor lugar do mundo. A minha esperança. Cara, essa música eu lembro porque eu cresci na igreja católica, né? Eu fui entrar na igreja adventista, eu já tinha de 7 para 8 anos. E aí a gente foi numa semana missionária que tava tendo, nem era na igreja. A igreja tinha alugado um salão ali perto. E aí a gente ia lá, né? Falava bastante de saúde e tudo mais. E eu lembro que essa música me pegou demais, cara. Quero dizer, vale a pena confiar. Existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar, a minha esperança está no Senhor. Nossa, cara, essa música até hoje, cara, precisa... Por que Coral do NASP, galera aí desses grupos, faz uma versão folk dessa música, velho? Faz... Que, nossa, a gente fez uma aqui, entrou num medley que a gente fez no Luau esse tempo atrás, ficou animal, véio. Ficou muito boa. Eu queria ouvir
Mano, vou ter que aprender. Dá vontade de virar produtor musical, estudar, largar tudo pra produzir essa música. Uma versão boa. Cara, não que a versão original é ótima, mas tipo assim, dá pra fazer muita coisa com ela. é aquele tipo de música que você sabe que qualquer músico de talento que pegar ela vai dar uma versão legal. Não tem como ela ficar ruim. É, então. Não, simplesmente o ápice musical do Ministério Jovem. Foi 2003. Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Não que nós não tenhamos, né? Igual 2011 também foi muito bom. 97 ali também tem seus momentos. 2008. 2008 também foi um grande ano. Mas ninguém supera 2003. Mas voltando aqui para a lição, aqui na quinta-feira vai trazer a questão de que Jesus é o semeador e as árvores somos... Não. As árvores somos nós. É, Jesus é o semeador. E é tipo assim, é ele quem semeia, é o espírito que trabalha o solo, mas a gente pode ser pode ter uma participação aí. A gente pode ser semeador também, a gente pode ajudar... Ser instrumento, no caso, né? Ser instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem para as pessoas. Aqui vai trazer o exemplo de Paulo, né? Paulo que tem tanta história, se meteu num monte de furada para levar a mensagem para as pessoas. Alguns não aceitaram. Tipo, na vida de Paulo acho que dá para ver claramente isso, né? Tem lugar que ele foi que os caras desceram a porrada neles. E teve lugar que ele pregou e a galera aceitou. Então, assim, vai falar aqui dos bereanos, né? Que eles ouviram o Paulo falando, será que é isso aí mesmo? E foram na Bíblia e eles receberam de verdade e a mensagem frutificou naquele local. Não, até porque essa questão aí da gente ir, né? Dessa mensagem, né, de Jesus chamando a gente pra ser também, né? O semeador. Até é legal de você ver que no final da parábola ele faz questão de contar as quantidades de semente que cada semente gerou. Porque a semente, ela vira uma planta e essa planta vai gerar novas sementes. Ele coloca lá 60 para 1, 70 para 1, né? Tipo assim, meio que falando, ó, essa semente que caiu no solo bom, ela gerou outras sementes. Então já na parábola tem essa mensagem, né? Meio ali underground, mas já tem essa mensagem do id. Aqui vai até terminar falando de Filipe, né? Aquele famoso caso do teletransporte, que ele vai lá e fala ali com um líder lá da Etiópia. E, cara, eu acho essa história fantástica, porque a Etiópia é um país cristão até hoje. Você tem noção? E digo mais, a Etiópia foi um dos únicos países que não sofreu colonização. Os italianos chegaram lá pra tentar invadir, os caras meteram tiro nos europeus lá, não conseguiram, velho. Não conseguiram... ser colonizado. Então, tipo assim, é um exemplo muito doido de como que pode frutificar, né? Sexta-feira. E aqui na sexta-feira a gente tem Conhecendo a Deus. Sexta-feira com os textos de Ellen White. Aqui tem um texto que eu acho interessante, que vai falar que Jesus ele ensinava a verdade, ele ensinava a palavra porque ele era a verdade. Ele era o cara que tinha mais autoridade para falar sobre a verdade. E tipo assim, agora, quem somos nós para falar da verdade, sendo que a gente não é a verdade? Nós não somos a verdade, mas a gente tem contato com a palavra de Deus, que é a verdade. Então assim,
Não dá pra gente falar de... Sabe, não dá pra falar pra uma pessoa alguma coisa que a gente não sabe nada. Não vive, né? Então, tipo assim, cara, eu quero que você tenha uma experiência com Jesus, só que eu não tenho uma experiência com Jesus. Jesus não faz diferença na minha vida, mas eu quero que ele faça na sua. Qual que é a lógica disso, né? Você pode até tentar, né? Aí entra lá os falsos profetas. Em teu nome não pregamos, que não sei o que. É a galera que prega, mas não tem a experiência, né? Uhum. Agora, que é mais difícil, cara. É muito difícil. E eu falo isso, trabalhando como sendo um profissional do marketing, eu falo isso que é muito difícil você vender um produto do que você não acredita. Pode ser o melhor produto do mundo. Um curso, um creme, né? Se você não acredita no potencial, se aquilo não fez diferença pra você, mesmo você sendo do marketing, é muito difícil você vender aquilo. Porque você não consegue pensar na solução que aquilo trouxe pra sua vida. Porque não trouxe. Você não acredita, você não usou, você não consome, né? Enfim. É a mesma coisa com Jesus. Como é que você vai falar da salvação? Vai ser tudo fingimento, vai ser tudo emulado. Você não vai ter know-how, você não vai ter capacidade de falar assim, não, ó, aceita Jesus porque ele vai fazer isso na sua vida. Na minha ele não fez, mas na sua ele vai fazer, entendeu? Não que você vai falar isso, mas esse é o sentimento, tipo assim, você não sabe o que Jesus faz na vida da pessoa. Então você vai no que você acha que ele faz. Você pode até convencer alguém, vai que você consegue converter alguém aí, né? É a história do passarinho. A mensagem não pegou em você, mas ela resbalou e foi pro outro. A pedra tá falando. Mas você ficou pra trás, né? Você não se entregou a Jesus. Você tá fazendo, sei lá. Aí vai infinitos motivos, né? Por ego. Só pra poder se aparecer, ter algum tipo de satisfação. Então é isso, cara. Tipo... Essa é a primeira parábola. Essa é a primeira parábola e já deu pra gente ter uma conversa legal, né? Já deu pra repensar nossa vida. Eu espero que você que está acompanhando o outro ponto tenha despertado outras ideias também aí. Comenta aí o que você achou dessa lição, que lições você traz também dessa parábola. Eu confesso que eu tava esperando menos. Quando eu peguei na mão assim, eu falei, vai ser um tema diferente, vamos desafogar desse negócio de apocalipse, né? Mas parábolas. Mas dá até pra ver que o tema, eles estão vindo legal, tá vindo bem. Bom, esperamos que o trimestre seja bom, seja legal. Bom, se você chegou até aqui, então, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, né? Deixar seu comentário, seu like, compartilhar esse episódio. Isso aí, segue a gente lá no Instagram e no TikTok, @outro.podcast, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E vamos para os nossos recadinhos. Chegou a hora de dar os recadinhos. E abrindo aqui os nossos recadinhos, né? Temos a Cindy, o seu comentário patenteado, né? Sobre a água. Confesso que estou bebendo pouca água ultimamente. Ficando meio frio. Eu tô bebendo legal, graças a Deus. Caramba, cara. A Cindy soltou um aqui que, olha, vamos lá. Não consigo lidar com crianças. E o pessoal dos eventos da igreja sempre fica me empurrando esse tipo de cargo, só porque eu sou solteira. Mas eu não estou lá para fazer isso. Nem meus priminhos eu consigo lidar. Quando uma criança vem na minha casa, eu já coloco papel e lápis e brinquedos para ela e fico longe, prestando atenção em outra coisa. Ô, louco, Cindy. Aí é tenebroso, hein? A gente comentou, isso aqui foi porque no episódio passado, né, falou que eu não era muito fã de criança, mas não é tanto assim, não. Eu até gosto, agora perto desse comentário aqui, eu gosto de criança, não tem nem como falar que eu não gosto. Eu só não gosto de criança, tipo assim, eu não sou aquele cara que suporta criança, entendeu? Se a criança não colar na minha, criança meio chata, assim, meio desobediência, eu já não... Sabe aquele pai que fala assim,
Não vou onde meu filho não é bem-vindo. Provavelmente o filho desse cara já aprontou poucas e boas, então provavelmente eu não vou gostar dessa criança. Porque o pai que fala um negócio desse, ele não tá ali pra educar a criança. Aí eu já não vou gostar. A Cindy falou que ela ama trabalhar com revisão de textos. Ela tá fazendo a segunda faculdade dela, letras, e ela já fez enfermagem. Mas ela descobriu ali durante o curso que o que ela gosta mesmo é de literatura. Parabéns aí, que tudo dê certo. O sonho dela é ser revisar textos com carteira assinada. Inclusive, eu tenho um amigo meu do mestrado hoje estava perguntando se eu não conhecia alguém para revisar o texto dele. Aí, ó, de repente... Aí sim, já manda o currículo. Já faz o jabá aí. E aqui, né, pra fechar, ela fala que ela não pensa diariamente sobre o céu, né? Essa aqui foi a perguntinha que a gente deixou lá no momento hipertexto. E ela também não conhecia a música das 3 palavrinhas. Triste. É uma música muito boa. Bom, aqui no Instagram, a Cindy mandou também os videozinhos pra gente, os memes e uns materiais interessantes. Cara, o que eu mais gostei desse aqui foi o Imagine Dragons, o vocalista falando sobre a questão de saúde mental, né, tipo, como ele teve depressão e tal, e como fez diferença um psicólogo na vida dele e tal. Eu achei bem bacana isso aí. É um testemunho forte, né? Eu já conversei com algumas pessoas também que tiveram depressão e ter com quem conversar, né? Um profissional que entende as nuances ali do que você tá passando é muito importante mesmo. E vamos aos comentários do George, nosso amigo George Gruber. Ele diz o seguinte: documentário, eventos finais, Amazing Facts. O tema da volta de Jesus é algo que mexe com a nossa imaginação de fato, mas provavelmente coisas que imaginamos ser grandioso, épico, talvez com o próprio decreto dominical, talvez seja introduzido de uma forma tão sutil que nem nos daremos conta. Por isso é mega importante a gente estar sempre vigilante. Eu confesso, a gente é muito falho nisso. No meu trabalho estava falando com uma jovem que diz ir na igreja dela 3 vezes na semana e não perder um culto. E eu que só vou no sábado. E o pior é que tem semana que bate um desânimo e nem no sábado vou à igreja. Às vezes a gente acha que sabe tanto da Bíblia e negligencia buscar mais, aprofundar mais. Um corpo que não mergulha tende a boiar, ou seja, na ausência de aprofundamentos nos tornamos superficiais e rasos. Que raciocínio, hein? E tem tudo... Quem não mergulha boia. E tem tudo a ver com o que a gente falou da questão dos espinhos, né? Da gente tá aí, a gente recebeu a palavra, mas... né, tem tanta coisa assim que cansa a gente e tal. Interessante. E esse negócio que ele falou, cara, é muito real, porque às vezes a gente se acha a igreja dos últimos tempos, a igreja da verdade, né? Lá no... Até na hora do batismo, né? Você acredita que a igreja adventista é a igreja do final dos tempos? Não acredito e tal. E, cara, tem umas igrejas por aí que o cara é muito cristão. Naquela congregação cristã mesmo, os caras não tem nem TV em casa. Não que TV seja o pecado, entendeu? Até porque tem a TV Novo Tempo aí. Mas é tipo assim, o cara tá tão fissurado, tipo assim, eu não vou pecar, então eu não vou nem arriscar. E se tiver culto todo dia, o cara tá lá na igreja todo dia. E às vezes a gente, igual o Jorge falou, né? Nem no sábado a gente tá indo mais. Ele diz aqui, sobre o tempo da volta de Jesus, tecnicamente ninguém esperou mais que 150 anos sobre esse grande dia, já que Jesus não demora mais que uma vida para voltar. Eu já ia criticar esse negócio porque teve o Adão, né? Teve até a época de Noé, a galera vivia mais. Só que Jesus não veio na primeira vez, quem dirá na segunda, né? Então, desde que Jesus veio, realmente, ninguém esperou mais que 150 anos. Ele diz o seguinte... Boa! Nunca tinha parado pra pensar nisso. Né? Eu, por exemplo, não estou esperando Jesus voltar a 2000 anos, e sim 29 anos apenas. Agora, imagina se na minha mente a volta de Jesus é daqui a algumas boas décadas e de repente acontece algo e eu bato as botas. O que a gente comentou no episódio passado, né? Nesse piscar de olhos, ignorando o período de inconsciência, eu olho e Jesus está aqui e uma multidão de anjos para lá e para cá, levando os remidos. E como Lucas de Albuquerque, filme A Última Batalha, eu fico aqui vendo tudo acontecer, mas não me preparei decididamente. E aí que mora o perigo de não termos consciência desse preparo constante de que Jesus pode voltar hoje ainda pra mim. E é verdade. Eu acho doido pensar em Adão, cara, porque Adão... Tipo assim, o mundo rolou
sabe, muita coisa. E pra Adão, assim, era aquilo ali e já Jesus, tipo assim, pô, piscou, Jesus tá aí, anjos e blá blá, e já acabou. Pois é. E tipo, pra gente... Mas é que assim, como a gente tem acesso à história, né, ao conhecimento, a gente sabe como que a humanidade vem se desenvolvendo, quanto tempo já aconteceram as várias coisas, né? Então acho que pra gente dar essa impressão maior de que, cara, já faz tanto tempo que teve profecia, de que aconteceram os eventos do Apocalipse, boa parte deles, né, a maioria. Mas realmente faz sentido a gente, né, não ficar se apegando em ai, eu acho que falta tanto tempo porque, pelo que eu vejo, ainda não está acontecendo o que eu espero que vai acontecer. Então, isso pode ser o que a gente comentou de reuniões climáticas, Papa, presidente, Coreia do Norte, decreto, enfim. Então, é o apelo do Jorge, o nosso, para que a gente viva uma vida de quem quer encontrar logo Jesus, né? E ele segue aqui dizendo, ainda citando um pensamento do Rodrigo Silva, será que Jesus não voltou ainda porque eu não estou devidamente preparado? Vamos pensar no povo de Israel que saiu do Egito na época de Moisés. Eles viram o Egito sucumbir diante das pragas, foram expulsos do país a ponto de até ganharem presentes para sair logo. Viram o mar se abrindo e eles atravessando em terra seca viram a coluna de fogo. Na cabeça de muitos, eles tinham certeza que entrar em Canaã seria questão de dias, já que todos os sinais, entre aspas, evidenciavam isso. Mas o problema é que o povo não estava 100% prontos para esse momento, e esses poucos dias se tornaram em aproximadamente 14.610 dias, 40 anos. Então, será que apesar de todos os sinais, a gente ainda não entrou na Canaã celestial porque está muito cômodo dar voltas pelo deserto da vida? E ao invés de focar no que realmente importa, a gente fica enchendo a nossa cabeça de minhoca. Olha só. Uou! Muito bom. Cara, que comentário, né? Sempre um prazer estar lendo esses comentários aí. E realmente, né? Como a gente falou, estar preparado para o tempo do fim, né? E aí a gente até acrescenta, né? Como se o fim fosse hoje. É interessante, né? Eu tipo assim, acho engraçado ver velhos reclamando que Jesus não voltou. Porque eu fico pensando, cara, ainda bem que Jesus não voltou até agora, porque senão eu poderia não existir. Como Jesus não voltou, eu existo. Isso é muito doido. Cara, mas daí... Aí a gente entra numa área cinzenta, né? Que meu filho não existe ainda. Eu quero muito ter um filho, né? Ele não existe ainda. Se Jesus voltar amanhã, o coitado não vai existir. Uhum. Da mesma forma que se ele tivesse voltado lá em 95, por exemplo, eu também não ia existir. Tipo assim, em algum momento vai ser assim, quem existe, existe, quem não existe mais. Vai chegar esse ponto. Vai chegar esse ponto. Tem um filme, eu não lembro o nome, mas é um filme que, tipo assim, já faz 20 anos que não nasce ninguém no mundo. Tanto é que a última pessoa que nasceu, ela era meio que uma celebridade. É um filme de ação, né? Porque daí mas daí vai entrar lá, tipo assim, o personagem principal do filme, ele descobre que ele encontra uma mulher grávida e aí ele tem que proteger aquela mulher durante o filme. Será que vai chegar um ponto que a humanidade vai ser assim? Vai dar uma doença, algum problema que não vai nascer mais ninguém? E se você quer participar desse momento gostoso aqui de conversa, de comentários, você já sabe, né? O nosso Pix é só deixar o seu comentário aí, né? Com suas ideias, suas ou dúvidas, opiniões, né? Deixa aí os seus comentários que a gente vai ter o maior prazer do mundo em estar comentando, tá? Ou lá no YouTube, ou aqui no nosso direct do Instagram. Então até a próxima. Fiquem com Deus, aquele abraço. Até semana que vem.